Irmãos, bom dia. Eu estou muito feliz por essa classe. Estamos dando introdução aqui a uma jornada que nós vamos ter em Deuteronômio, como o pastor já mencionou. Esse livro é muito importante e, à medida que nós estivermos estudando, nós vamos perceber o quão importante é Deuteronômio, tá bom? Mas, antes de tudo, eu gostaria de pedir para que vocês possam abrir suas Bíblias. Em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 ao verso 9, e eu peço que algum varão ou varoa de voz forte possa ler para mim esse trecho. Por qual razão eu estou lendo Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 ao 9? Os irmãos vão decorar este trecho inteiro, mas ao longo de 2 meses. Então nada kamikaze não, é algo que dá para todo mundo fazer com um tempo, tá bom? 9 versículos. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 ao 9. Quem gostaria de fazer essa leitura para mim, por favor? Otávio? Pai, nós agradecemos ao Senhor por ter inspirado o livro de Deuteronômio e assim, Senhor, colocá-lo diante de nós hoje aqui, para que possamos estudar. Pedimos ao Senhor para que o Senhor venha cativar os nossos corações e trazer luz ao nosso entendimento. Capacita-me, Senhor, a ensinar e capacite a sua igreja a ouvir, de modo que todos sejamos edificados e construídos pelo Senhor. Em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Nós temos alguns objetivos em relação a essa aula hoje. E o primeiro objetivo que eu coloquei aqui, que é o objetivo geral, diz respeito a esses 2 meses que nós estaremos aqui. É um objetivo muito simples, que todo professor de escola bíblica deve intencionar quando estiver ensinando. E o objetivo geral dessa aula, deste momento, é elevar o nosso entendimento de Deuteronômio para um maior crescimento em piedade. E por que é importante mencionar isso? Porque o objetivo de nós extrairmos conhecimento e discernimento desse livro é para poder viver melhor diante do Senhor. Todo o nosso engajamento com conhecimento bíblico é para viver melhor. Então, esse é o objetivo geral, que vamos até o mês de dezembro. Precisamos chegar nesse tópico, primordialmente. Mas na nossa aula hoje, nós temos 2 objetivos específicos que eu gostaria de trazer aqui para nós, que é entender o livro em termos panorâmicos. Então, nós vamos ter hoje um panorama de Deuteronômio. E, em segundo lugar, fornecer ferramentas para a interpretação. Ou seja, nos capacitar a ter um olhar adequado para Deuteronômio e, assim, discernir o que ele significa. Interpretar é justamente extrair o significado. Mas vamos lá. Antes que eu possa entrar no nosso próximo slide, assim, já começar a explorar este momento aqui, essa aula, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte. Alguém aqui já leu Deuteronômio? Quem já leu Deuteronômio? Quem não leu, não se sinta constrangido, não é um problema isso. A gente vai ler ao longo desses momentos de aula. Oi? Imagina. São livros difíceis de se ler, sem dúvida alguma. Mas para você que já teve a oportunidade de lê-lo, ou ler apenas uma porção dele, o que foi que te impactou, o que te marcou na leitura de Deuteronômio? Perfeito. A intenção de Deus se revelar para o seu povo. E é engraçado você falar isso, porque os autores, geralmente, que escrevem sobre o Antigo Testamento Deuteronômio, mencionam esse aspecto. Muito interessante. Mais alguém? Otávio? Otávio que levantou? O Pedrinho. Muito bom, Pedrinho. Então vamos lá. O que nós vamos fazer hoje aqui é um panorama. Alguém sabe o que seria um panorama? Quando eu falo sobre um panorama, eu penso, por exemplo, existem 2 ilustrações que me chamam a atenção. Eu penso numa planta baixa. Quem já viu uma planta baixa? Quando a gente entra num shopping, num shopping normal, comercial, aí geralmente sempre vê a planta baixa do shopping. E na planta baixa, a gente vê o shopping inteiro. Mas está num único cômodo, mas consegue ver todo o shopping ali naquele momento. O Ronaldo mandou esses dias uma planta abaixo lá no grupo da igreja. E ali você vê todos os cômodos. Você vê o banheiro, você vê o quarto, você vê o corredor, e isso ao mesmo tempo. Por exemplo, nós estamos aqui na nave do prédio. Tu consegue ver o banheiro daqui? Não consegue, porque você está na nave do prédio. Mas quando a gente fala sobre uma planta baixa, nesse caso, você consegue ter uma visão geral da coisa de uma única vez, de um momento só. Quando a gente fala sobre exegese e exposição bíblica, o que seria isso? É você ver as porções. Então, a exegese seria como estar nesse cômodo aqui, observando tudo. Tem luz aqui, tem uma coluna ali, entendeu? Tem os elementos aqui, um violão está ali em cima. Entende mais ou menos? Eu gosto também de pensar em termos de sobrevoar uma selva, assim.
uma mata gigante, alguma coisa assim. Vocês já viram o Globo Repórter alguma vez, devem perceber que antes deles entrarem lá e explorarem a fauna, verem os animais e coisa assim, sempre tem aquele sobrevoo de propaganda, entendeu? Aí passa pelo rio, não sei o quê, entende? Então, quando a gente fala sobre panorama, a gente fala sobre essa visão geral. A gente vê o todo e não a profundidade. A profundidade a gente veria melhor num estudo analítico, sistemático, expositivo desse texto aqui. Então, para que a gente possa pensar aqui nesse sobrevoo de Deuteronômio, eu tanto vou dar esse panorama geral, assim, em termos tópicos, como também vou tocar em alguns aspectos teológicos do livro. Mas antes de eu entrar nesses aspectos, eu queria pensar com vocês sobre a relevância de Deuteronômio. E aqui eu gostaria de ir para o nosso próximo slide, que já vai começar a nos falar um pouco sobre isso. A importância, a relevância de Deuteronômio. Perceba o quanto você precisa de Deuteronômio. Olha só o quanto você necessita de Deuteronômio. Se você não lê Deuteronômio, muita coisa não pode avançar na sua leitura bíblica. Olha só. Os livros narrativos do Antigo Testamento geralmente são chamados de deuteronomistas, ou muitos autores vão chamar de histórias deuteronomistas. O que significa isso? É que eles estão sob a influência teológica de Deuteronômio. Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias, dentre outros também, estão mais nitidamente vinculados a eles. Não podemos entender o Antigo Testamento sem ele. Você consegue perceber a profundidade dessa declaração? Você não pode avançar na sua leitura do Antigo Testamento a menos que você entenda Deuteronômio. Porque todo o Antigo Testamento é deuteronomista. Agora, em que sentido nós podemos dizer que o Antigo Testamento ele é deuteronomista? Ele dá o tom narrativo e ele dá o tom de continuidade da narrativa do Antigo Testamento, como também ele dá o tom e a perspectiva teológica. Os fatos que ocorrem no Antigo Testamento estão vinculados a afirmações que são feitas no livro de Deuteronômio. E aqui eu posso dar alguns exemplos para vocês, sem necessariamente abrir a Bíblia. Por exemplo, quem lembra aqui do ciclo de Juízes? E pode mencionar para mim, o que seria o ciclo de Juízes? Alguém lembra aqui o que é o ciclo de Juízes? Aquilo que está sempre acontecendo em todos os capítulos do livro de Juízes. Alguém lembra? Diga, Otávio. Exatamente. Isso está continuamente acontecendo em Juízes, ok? Então o povo está bem. De repente o povo cai em idolatria, em pecado e se desvia grosseiramente do Senhor. Então Deus vai lá, levanta alguém para poder resgatar Israel. Israel vive um período de pacificação e do nada cai novamente em idolatria. E então o ciclo vai se repetindo continuamente no livro de Juízes. Isso é um aspecto deuteronomista. Em que sentido eu estou querendo dizer isso? Quando a gente vai para os capítulos finais de Deuteronômio, que vão falar sobre as sanções da aliança, ou seja, as consequências da obediência ou desobediência, que nós já vamos explorar um pouquinho mais depois, o que vai acontecer é basicamente o seguinte: se o povo está bem e obedece a Deus, ok, ele vai possuir a terra e vai avançar naquilo que Deus deu para ele. Mas se o povo quebra a aliança, cai em idolatria, se desvia e faz aquilo que Deus não requer, então o povo ele é subjugado por alguma nação, o povo passa por diversas dificuldades, que é como acontece em Juízes. Mas quando o povo clama a Deus por libertação, o que Deuteronômio capítulo 30 vai nos dizer é o seguinte, de que existe possibilidade de resgate para o povo de Israel sair dessa condição difícil que ele se meteu por conta dos seus próprios pecados. Então, consegue perceber que esse ciclo de Juízes, ele tem a ver com a perspectiva teológica de Deuteronômio? E o ciclo de Juízes, ele se explica por conta daquilo que é dito em Deuteronômio. Isso está claro em algum nível? Porque esse é o ponto. Vocês devem perceber também que nos livros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, algumas coisas sempre acontecem. Quando o rei está caminhando bem com Deus, o que vai acontecer ali? Vocês lembram de Ezequias, quando estava caminhando bem? Houve uma ameaça da Assíria contra Israel, dizendo o seguinte: olha só, a gente vai entrar aí e vai matar todo mundo. Olha o tamanho do nosso exército. Mais de 100.000 cabeças aqui para poder acabar com vocês. Ezequias faz o quê? Que era um homem piedoso, que andava de acordo com a lei até aquele ponto. Ele clama ao Senhor e Deus vai lá e socorre Israel. Mas nos momentos onde os reis de Israel, como Acabe e tal, outros, eles desobedecem a Deus e fazem o que não convém, o que acontece? Vem uma outra nação, subjuga Israel e traz a Israel tempos difíceis, por conta da idolatria, por conta do pecado do povo. Vocês conseguem perceber, então, que isso tem a ver com o ciclo ali de Deuteronômio, capítulo 28? Olha só, se vocês atentamente ouvirem a Deus e obedecê-lo, vai estar tudo bem, vai estar tudo certo com vocês. Se vocês desobedecerem ao Senhor, então, isso e aquilo vai dar errado.
e vai acontecer sobre vocês. Essa é uma perspectiva de Deuteronômio. E, por fim, é válido mencionar, por exemplo, Esdras e Neemias. Quem já leu Esdras e Neemias aqui? A gente teve a oportunidade de ter exposições em Esdras e Neemias há um tempinho atrás. O que acontece ali é que o povo de Israel tinha ido para o exílio, ou seja, saíram da sua própria terra e foram para uma terra estranha, como escravos, subjugados ali, sabe? Vivendo uma condição muito difícil em uma outra terra que não era deles. O que vai acontecer ali no exílio? O que explica a situação do exílio? O povo de Israel desobedeceu. O povo de Israel foi ser idólatra, quebraram a aliança. Então, por conta disso, em termos definitivos, Deus leva Israel para o exílio. Mas quando Neemias clama ao Senhor, quando Esdras clama ao Senhor, quando o povo clama ao Senhor, o que acontece? Deus tira o povo daquela situação de estar espalhado e o traz novamente para a sua terra. O que é isso? Deuteronômio capítulo 30, que nós vamos ler mais adiante. Então, o Antigo Testamento, ele é deuteronomista. Você não pode ter uma leitura boa do Antigo Testamento se não ler Deuteronômio e compreendê-lo. Olha a profundidade dessa afirmação. Então, é urgente que nós, se não tivemos oportunidade ainda de ler Deuteronômio, possamos fazê-lo durante esse período de estudo, tá bom? Outra coisa também que é importante mencionar. O livro de Deuteronômio é um dos 5 livros mais citados no Novo Testamento. Jesus cita Deuteronômio. Alguém lembra aqui de alguma citação que Jesus faz de Deuteronômio? Quem já teve oportunidade de ler o livro? Não tem problema não saber. Eu estou aqui para que vocês possam saber em algum nível. Diga. Perfeito. Exato. O grande mandamento que Jesus menciona em Mateus capítulo 22. Tem até a referência aqui, mas eu não vou abrir porque eu acho que os irmãos lembram dessa passagem. Mateus 22, verso 37. Quando Jesus é indagado de qual é o maior mandamento, o que ele fala? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, tua força e teu entendimento, que é algo que ele acrescenta a Deuteronômio. Mas ele é Deus, ele pode fazer isso, ele pode acrescentar uma palavrinha a mais ali. Isso está em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Jesus não inventou essas palavras, ele pegou isso de Deuteronômio. Mas, no momento que Jesus está no deserto, em grande dificuldade, quem lembra disso? Jesus foi batizado em Mateus capítulo 3. No capítulo 4, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. E Jesus passa por muita dificuldade ali. E está sendo tentado. Ele é Deus, evidentemente, mas ele é homem e está ali em um estado de fraqueza. Como Jesus combate a iniciativa de Satanás? Abram para mim, por favor, em Mateus capítulo 4. É importante a gente ir até essa passagem. Mateus capítulo 4. Observem o que Jesus vai dizer no versículo 4, depois da acusação ali, da tentação de Satanás. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu gostaria que vocês pudessem ir até Deuteronômio capítulo 8, que é onde essa passagem está presente lá. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 diz o seguinte: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Ele os sustentou com maná que vocês não conheciam, e que nem o pai de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Muito interessante isso, né? E sabe qual é a ligação importante cristológica desse texto? É que o texto vai falar aqui no capítulo 8 sobre os 40 anos de deserto. Jesus está 40 dias no deserto. Jesus representa o novo Israel que venceu, diferente do Israel antigo que fracassou. Entende mais ou menos? Essa é a correspondência cristológica aqui nesse caso. Se o antigo Israel não conseguiu se alimentar da palavra de Deus e, portanto, permanecer, Jesus, como o novo Israel, representante, se alimentou da palavra de Deus e venceu a tentação no deserto. Alguma dúvida sobre esse tópico? Creio que ele seja importante e fundamental em muitos níveis. Mas essa é a relevância do Deuteronômio. E eu gostaria de prosseguir com os irmãos, pensando em outros aspectos também aqui que sejam fundamentais. Eu quero poder, então, entrar agora em conselhos para a interpretação, ou seja, ferramentas que são importantes para que a gente possa entender Deuteronômio. Então, vamos lá. Talvez eu mencione coisas aqui que sejam desconhecidas para alguns ou não, mas é importante que a gente possa mencioná-los. Conselhos para a interpretação. É importante observar, e aqui no nosso slide já estamos mencionando isso,
o estágio da revelação em que o livro se encontra e os seus marcadores teológicos. Eles podem ser categorizados como aliança, eras e cânon. Ok. O que eu quero falar sobre marcadores teológicos? O que eu quero falar é que Deuteronômio e as circunstâncias históricas de Deuteronômio está dentro de um estágio da revelação divina. E esses estágios da revelação divina são marcados por esses aspectos, aliança, eras e cânon. Vocês devem saber de que não existe apenas uma aliança na Bíblia. Existem diversas alianças que se processam do Antigo até o Novo Testamento. E aí eu pergunto para os irmãos, quem lembra aqui de alguma aliança que é mencionada no Antigo Testamento? Diga, mãe. Perfeito. Então ele faz uma aliança ali com Noé, ok? Muito bom. Mas alguém lembra de alguma outra aliança no Antigo Testamento? A aliança que é feita com Abraão. Qual é a fala da aliança? O que Deus fala nessa aliança? Isso. Fala as bênçãos da aliança e tal. Isso, perfeito. Mas alguém lembra de alguma outra aliança? Isso, que está dentro do contexto da aliança ali de Abraão, perfeito. Mais alguém? A aliança com Davi, muito bem mencionado, Olívia. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 14, Deus faz uma aliança com Davi, muito bom. Então, existem diversas alianças que se processam no Antigo Testamento. Mas o que é interessante é que elas acabam tendo algum tipo de diferenciação em como elas se processam. E eu vou dizer o seguinte para vocês. Por exemplo, quando a gente fala sobre a aliança de Abraão, vocês devem perceber que Abraão fazia sacrifício em qualquer lugar para onde ele ia. Se ele fosse para o Egito, ele ia erigir um altar lá para Deus e ia prestar um culto ao Senhor. Tem um momento lá em Gênesis capítulo 35 ou 37, alguma coisa assim, onde Jacó está em Siquém e lá ele levanta o altar ao Senhor. E eu pergunto para vocês, eles fizeram errado? Mas em Deuteronômio vai dizer que deve haver um altar central e que não se pode prestar culto em outros lugares senão nesse altar, correto? Então, quem está certo e quem está errado? Nenhum dos dois está errado. Porque nas circunstâncias de Abraão e de Jacó ali, esses termos pactuais não tinham sido estabelecidos ainda. Isso vem acontecer apenas na aliança mosaica. Por que é importante esses marcadores teológicos, esse entendimento de estágio da revelação, para que a gente não cometa um certo tipo de anacronismo teológico? O que seria o anacronismo quando a gente fala de história? Anacronismo é basicamente falar o seguinte, a gente usar os valores dessa época para poder julgar os valores de épocas anteriores. Isso é um anacronismo. Então, a gente não pode olhar as circunstâncias aqui da lei de Deuteronômio e julgar o que veio antes a partir dela, sendo que ela está numa aliança específica, que antes não tinha sido revelado. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Em que altar vocês oferecem culto hoje? Eu pensei que isso fosse óbvio, mas se não for, a gente pode explicar. Vamos lá, em que altar vocês oferecem culto hoje? Oi? No coração, ok. É uma resposta boa, é uma boa resposta. Mas vamos lá, mais alguém? Em termos gerais, palpáveis, isso aqui não é altar, entendeu? Nós não oferecemos num altar físico. Por quê? Porque na aliança que nós estamos em Cristo, o culto a Deus é processado de forma diferente. Consegue entender, então, como é importante observar esses marcadores teológicos? Esses marcadores de estágio da revelação? Está claro? Não? Se não estiver claro, eu explico. Por quê? Porque isso nos faz entender a relação de continuidade e descontinuidade. Entendeu? A gente faz entender que tem coisas que estão no Novo Testamento e que devem ser cumpridas no Novo Testamento e não estavam reveladas no Antigo. E vice-versa também. Ok? Isso é fundamental para que a gente possa entender o texto de Deuteronômio nesse caso. Digo. Exatamente. João capítulo 4 se aplica muito bem esse caso. Nós não precisamos ir até Jerusalém no templo para poder adorar. Senão seria muito difícil fazer essa transição até lá. Acho que eu nem moraria aqui, eu moraria por lá mesmo. Entende? A gente não precisa fazer esse movimento. Por quê? Porque na nova aliança em Cristo, no pacto da graça, esse tipo de culto não é necessário. Nós cultuamos em espírito e em verdade. Nós cultuamos em toda parte. Os santos se reúnem para poder cultuar ao Senhor, com base na palavra, na pregação da Escritura, na oração. Entende mais ou menos? Então, existem mudanças significativas quando existe uma mudança de aliança ou pacto. É claro que existe ainda uma distinção ainda mais importante e significativa quando existe uma diferença entre pacto de obras e pacto da graça. Mas no próprio pacto de obras já tem algumas diferenças de alianças ali entre Noé, Moisés, Davi
e coisa assim. Então é importante a gente observar qual é a aliança que está determinando esse período aqui, para que a gente possa ter a interpretação adequada do texto, tá bom? Eu vou tocar nesse ponto e eu vou avançar para o tópico seguinte. Eu já mencionei isso aqui em aula uma vez, eu creio que seja importante. Mas antes de eu passar para essa parte, eu quero perguntar para vocês. Há alguma dúvida? Está tudo claro? Eu não sei se poderia verificar para alguém que está assistindo aqui, né? Tem gente assistindo online, acho que é a Daniela, acho que é a Larissa. Pergunta a ela se tem alguma dúvida. Consegue, Jonas? Exatamente. Com a igreja, evidente. Mas não precisa de você, não precisa ir até Jerusalém para cultuar, como o Deuteronômio acaba estabelecendo. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, antes do Deuteronômio, isso não era necessário, porque não tinha sido estabelecido ainda em aliança, já que na aliança anterior não havia esse termo pactual, por assim dizer. Alguma coisa, Jonas? Tem não? Tranquilo? Então, beleza, vamos avançar. Tem uma coisa que é importante se pensar, quando a gente olha para as leis do Antigo Testamento, que são duas expressões que eu já usei aqui uma vez, não sei quem lembra, que é apodítica e casuística. Quem lembra dessas expressões? Alguém lembra? Não? Se não lembra, para mim é até melhor, que eu fico muito feliz aqui em explicar do zero. O que seria apodítica e casuística? E aí é o insight que a gente pode pegar no livro do Gordon Fee, No Entendes o que Lês, que é um livrinho vermelho sensacional, incrível. Mas quando a gente fala sobre apodítica, nós estamos falando sobre leis de caráter eterno, que do Antigo para o Novo Testamento não mudam. E aí eu pergunto para a classe aqui, alguém lembra de leis que estão presentes no Antigo Testamento e que a gente ainda cumpre hoje no Novo Testamento? Diga, Otávio. Os 10 mandamentos permanecem. Então, por exemplo, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Ok? Eu tenho que amar o Senhor sobre todas as coisas. Entendeu? Eu não vou levantar um poste ídolo para poder adorar, porque o Senhor proíbe isso. Então, quando a gente fala sobre leis apodíticas, falamos de leis que do Antigo para o Novo Testamento permanecem. Não podemos matar pessoas ou assassiná-las. Isso não pode. Não podemos roubar. O que está estabelecido lá, portanto, permanece na nova aliança, no novo pacto. Mas existem também leis de caráter casuístico, ou casuística aqui. Acho que vocês já devem ter ouvido o pastor André ter mencionado essa expressão mais de uma vez aqui na liturgia, algumas vezes. Só que ele não usou no contexto hermenêutico aqui que a gente está usando. Quando a gente fala sobre casuística, a gente está falando basicamente de leis que do Antigo para o Novo Testamento não permaneceram. Aí eu pergunto para os irmãos novamente, vocês lembram de leis que são casuísticas, que do Antigo para o Novo Testamento não permanecem? Exatamente, sacrifício de bode. Tem mais o que vocês lembram aí que não permanecem? Oi, não entendi. Dízimo, perfeito, muito bem colocado. Mais alguma coisa? Exatamente. Apedrejamento, se alguém cai em adultério, alguma coisa assim, tinha isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, isso já não se estabelece mais nesse sentido. Então, existem leis de caráter casuístico, ou seja, que do Antigo para o Novo Testamento não permanece. E aqui é importante a gente pensar da seguinte maneira. Você deve ter ouvido sobre leis no Antigo Testamento? Pode perguntar. Pode perguntar, depois eu explico. É bem complicado isso aí. O que acontece? O que deve ter acontecido com o pastor da igreja dela? E aqui eu não estou julgando ou condenando o homem, mas isso é uma interpretação do texto sem ferramentas hermenêuticas, entendeu? Então, por exemplo, ele nunca leu sobre apodítico e casuístico. Ele não sabe que existem leis que permanecem do Antigo para o Novo Testamento e leis que não permanecem do Antigo para o Novo Testamento. Então, por exemplo, isso é uma interpretação totalmente equivocada que ele está dando do próprio texto. Porque, olhando o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, a gente vê, por exemplo, Paulo falando em Efésios capítulo 2, do verso 15 ao 16, de que essas coisas não permanecem. Entende? Colossenses capítulo 2, lá para o versículo 20, ele também fala que não permanece. O livro de Hebreus inteiro trabalha que essas coisas não permanecem. Entende? Então, assim, à luz do Novo Testamento, que é a revelação que chega a nós em termos definitivos na pessoa de Cristo, a gente vê que tais coisas não permanecem. Então, isso é uma leitura incompleta da Bíblia e também uma interpretação inadequada da própria Bíblia. Vamos orar. Orar pela prima dela acho que seria uma boa iniciativa. Entendeu? Mas dá vontade de ligar, sem dúvida alguma. Mas, entende, existem leis que não permanecem. E é isso, na teologia, a gente chama de
casuístico, mais precisamente na interpretação bíblica. Quem já ouviu falar sobre aquela lei que proíbe cortar o pé de cabelo arredondado? Quem já ouviu falar? Eu não sei se o meu está arredondado, nem percebi. Mas já ouviu? Se isso for considerado dessa forma, então significa que você não pode, os homens aqui não podem fazer isso. Ou não causar danos à barba. A minha está toda zoada. Então, basicamente, haveria uma proibição de que isso pudesse acontecer em algum nível. Entende? Então, tem leis que permanecem, tem leis que não permanecem. Haviam leis de purificação em cerimoniais que não permanecem. Quando o Deuteronômio vai falar sobre ter um altar central, onde o culto só pode acontecer lá, o sacrifício só pode acontecer lá e através do sacerdote, isso também já passou. Sim. Porque algumas permanecem e outras não. Beleza. Ok. É porque, quando a gente pensa sobre algo perpétuo nesse sentido, a gente pode interpretar e aplicar no sentido de algo que encontra cumprimento, ok? Então, em que sentido? Os sacrifícios dos cordeiros que eram feitos no Antigo Testamento, beleza, isso está escrito por estatuto perpétuo, ou seja, Israel deveria sempre cumprir com aquilo, ok? É como a gente entende. Mas quando a gente percebe que Cristo, no Novo Testamento, ele cumpre definitivamente essa tipologia, esse apontamento que era feito no Antigo e no Novo Testamento, então nós temos aqui um cumprimento perpétuo da coisa. E por que eu estou dizendo isso? Lá em Hebreus capítulo 10, verso 14, nos diz o seguinte: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Entende? Então, o requerimento que aquela lei tinha, que as leis do sacrifício do Antigo Testamento tinham, encontraram um cumprimento definitivo na pessoa de Cristo. Ok? A primeira resposta que eu daria é um argumento de autoridade do próprio Novo Testamento. Se o Novo Testamento fala que passou, então passou. A gente já não discute isso nesse aspecto. O segundo tem esses meandros mais detalhados. Por que essas leis eram de caráter perpétuo e não são mais? Porque elas encontraram cumprimento. Elas se cumpriram na vida e ministério de Jesus, no pacto e aliança que há em Jesus Cristo. Ok? Então, isso é importante se colocar nessa forma. Vamos lá. Diga, Otávio. Relacionado ao povo judeu? Eu diria que só as leis de caráter moral que foram dadas a eles e que também permanecem no Novo Testamento. Então, por exemplo, esse de cortar o cabelo, da barba, essas coisas, elas tinham o objetivo de ser uma espécie de distinção cultural. O próprio livro de Levítico vai explicar isso lá no capítulo 20. É basicamente o seguinte: olha só, eu estou dando essa lei para vocês, aqui eu vou parafrasear de forma muito grosseira. Eu estou dando essa lei para vocês para ficar muito evidente e muito claro de que vocês não são pertencentes a essas nações que estão ao redor de vocês aí. Os cananeus, os ferezeus, os girgazeus, sabe? Vocês são diferentes deles. Vocês são um povo santificado para mim. Então, isso implicaria também em determinadas distinções culturais, diferenças culturais. Entende? Nesses casos, essas leis caíram. E a gente pode perceber, por exemplo, eu não sei se eu anotei a referência aqui, eu vou até dar uma olhada aqui, se eu não anotar, eu vou partir em seguida, tá bom? Mas... Tá. Capítulo 7, versículo 3 de Deuteronômio. Observe o que está sendo dito aqui. E aí é mais uma lei de distinção cultural, para que Israel ficasse claro que ele é diferente dessas demais nações e não se envolvesse, portanto, com essas demais nações. Capítulo 7, verso 3 de Deuteronômio. Quem poderia ler para mim esse trecho? Ok. Vocês percebem o que está acontecendo ali? Deus está falando: olha só, Israel, vocês só podem se casar entre vocês. Agora, essa lei permanece? Não, porque o alcance do novo pacto e da nova aliança, ele recai sobre todas as nações, tribos e línguas. E isso passou a acontecer a partir da vida e obra de Jesus Cristo. Não que não houvesse no Antigo Testamento um objetivo de Israel alcançar as demais nações, mas isso se cumpriu apenas em Cristo. Mas era importante que Deus colocasse marcador aqui para Israel: olha só, Israel, não se envolva com essas nações. Era importante Deus fazer isso para que Israel não se, digamos assim, perdesse a sua identidade enquanto povo de Deus. Por isso ele tinha uma cultura peculiar, ele tinha um modo de se vestir peculiar, um modo de, talvez, falar peculiar, um modo de cortar o cabelo peculiar. Tudo isso era muito particular a Israel para acentuar as distinções. Então ele não poderia nem se casar, senão ele ia misturar tudo e ia perder sua própria identidade. Entende? Então, essas leis são casuísticas nesse sentido, para distinguir Israel culturalmente e, portanto, não confundi-lo, não perder a sua própria identidade, coisa que não permanece mais hoje. Exato. Nesse caso, a pessoa vai escolher aquilo que ela quer, né? Que é mais conveniente. Não.
Até porque Israel já é um povo miscigenado hoje. Hoje Israel não é um povo onde você consiga distinguir quem é a tribo de Benjamim, quem é a tribo de Judá e coisa assim. Já é um povo miscigenado. Então, já, por exemplo, eles não oferecem culto no templo. Não tem um templo, entendeu, para poder oferecer culto. Então, as coisas já mudaram de modo significativo. Mais alguma pergunta? A gente pode... Cara, quando Paulo fala sobre isso no Novo Testamento, lá em 2 Coríntios capítulo 6, que ele fala sobre não se colocar em aliança ou julgo desigual com os incrédulos, ele não menciona essa passagem do Antigo Testamento, ok? Mas em termos de princípio, nos soa desse modo, e não seria equivocado talvez falar que existe uma correlação nesse aspecto. Mas aí nesse caso, digamos assim, o ponto que estabelece a questão já não é mais uma questão de nação ou etnia, entendeu? Mas de fé e confissão, entendeu? Então, eu não posso me casar com quem não confessa a Cristo, senão me coloco nessas circunstâncias de julgo desigual, entendeu? Então, eu não faria uma relação direta, porque o Novo Testamento mesmo não faz nesse sentido, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode deduzir o princípio em algum nível, entendeu? Faz sentido pensar dessa forma. Mais alguém? Perguntas? Colocações? O quê? Não, seria uma ordenança sim, entendeu? Seria uma ordenança. Só estou falando que necessariamente essa passagem aqui do Antigo Testamento não é necessariamente, digamos assim, a passagem que Paulo usou para poder falar do princípio nesse caso, porque ele não a menciona, entendeu? E que esse aspecto aqui nacional e étnico, que define as relações de casamento, já não permanecem mais, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. Mais alguém? Perguntas? Colocações? Não? Ok. Está claro até aqui? Ok? Então vamos. Beleza. O que é apodítica? Quem entendeu aqui o que é apodítica? Hein? Oi? Isso, permanece de caráter perpétuo. E as casuísticas são o quê? Exatamente. Porque às vezes eram leis de distinção cultural, que se aplicava apenas a Israel como nação ali. Muito bom. Vocês estão afiados nesse sentido. Agora, eu quero tocar aqui em tópicos teológicos do livro. Otávio, quanto tempo a gente tem? 23 minutos? Bem preciso. Muito bom. Eu quero tocar agora em tópicos teológicos do livro. E o primeiro tópico que eu gostaria de tocar é sobre o credo monoteísta. Lembra que eu falei para vocês sobre Deuteronômio ser um livro que estabelece a teologia dos próximos livros que vêm, da Bíblia como um todo, o Antigo Testamento? Isso é muito importante, porque o que marca o fato de que Israel só deveria servir apenas um único Deus e se desviar da idolatria é esse texto aqui de Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 9. Quem puder, me acompanhe na leitura desse texto. Eu vou ler ele novamente. Diz o seguinte: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Muitos teólogos vão dizer que essas leis, elas são algo como um credo judeu, que é chamado de Shema, que é a expressão escute Israel. Shema, escute. Quem já ouviu falar desse conceito aqui? Então, é uma espécie de credo. Os judeus, eles decoravam essas palavras e repetiam continuamente. Eles anotavam essas palavras. Vocês já ouviram falar de filactérios ou algo assim? É basicamente algo que eles amarravam na roupa aqui, assim, entendeu? Para deixar gravado o Shema. Sabe? E qual é o conteúdo do Shema, desse credo? De que só existe um Deus. Aqui, nós estamos diante de um tempo de politeísmo. O que significa isso? Onde pessoas tinham diversas divindades para cultuar. Então, tinha gente que cultuava ali Baal. E essa pessoa que cultuava Baal, às vezes faria petições para Azerá, que era uma outra divindade. Essas pessoas, eles tinham esse tipo de compromisso, o tipo de lealdade compartilhada com diversas divindades. Mas o que Deus está dizendo aqui? Olha só, Israel, só tem um único Deus. Javé é esse Deus. O Deus da aliança, o Deus que chamou seu pai Abraão, ele é este Deus. E não há nenhum Deus além dele. As outras divindades que existem das demais nações são divindades falsas, não são verdadeiras. Só existe um Deus. Portanto, esse conceito de haver
digamos assim, um único Deus para Israel é fundante e determinante, é central para Israel. Eu sei que para a gente aqui, digamos assim, isso sabe, a gente sabe que só tem um Deus, entendeu? A gente sabe, tá claro para a gente isso. Claro que eu acho que apenas num aspecto, né? Nosso coração às vezes se entrega à idolatria também e confunde essas coisas nesse aspecto. Mas tá muito claro para a gente que só tem um Deus. Eu só tive uma surpresa uma vez, que eu tive uma colega de classe no ensino médio que ela se intitulava paganista. Quem já ouviu falar de paganistas ou coisa assim? São pessoas que vão prestar reverências a divindades gregas, aí vai ter interesse também por divindades egípcias e tal, e vai ter envolvimento muito grande com isso. Algo bem louco. Para ela talvez não fosse tão claro, mas eu sei que para a gente está claro esse aspecto. Mas o que implica aqui para o judeu, para a mentalidade do judeu e do povo de Deus, essa questão de haver um único Deus? O texto vai continuar dizendo o seguinte, portanto, ame o Senhor, verso 5, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Então é o seguinte, só tem um Deus, Israel. Então, ame apenas este Deus. Não ame outro Deus falso como divindade, nem ame qualquer outra coisa como divindade. Ame apenas este único Deus como divindade. E como se ama a uma divindade? Com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Então, basicamente a convocação a Israel aqui é para que ele não canalize a devoção e a afeição que deve existir apenas para um único Deus em outras coisas. Nós corremos risco de fazer isso em algum nível? Você já se parou para pensar que você talvez esteja amando alguma coisa com um tipo de devoção que é devida apenas a Deus, ou com um tipo de lealdade que é devida apenas a Deus? Já aconteceu isso com você alguma vez? É possível que isso ocorra conosco. Mas, em termos gerais, o Shema, então, é um lembrete para a Igreja de Cristo também, hoje, de que apenas Deus deve ser amado como Deus, e nenhuma outra coisa no lugar disso. Mas vamos lá. Oi. Perfeito, cara, muito bem colocado, muito bem colocado. As crianças são inculcadas, né? Você tem que aprender desde criança, só existe um Deus. Diga. E você antecipa um aspecto que a gente vai tocar aqui, que é a relação da aliança, ou pacto, ou coisa assim. Tu está à frente do tempo aí, brincadeira. Mas de fato acaba que essa relação de aliança que nós temos com o Senhor implica que Ele seja amado apenas Ele, como Deus, e não outras divindades nesse caso. Quando fazemos isso, ferimos o pacto, ferimos esse casamento, essa aliança que há com o próprio Senhor. Mas vamos lá. Depois desse aspecto, existe alguma pergunta? Está claro aqui? Ok, então vamos... Poxa, que legal, cara, não sabia, informação nova para mim, muito bom, gostei. Caraca, que legal isso, não sabia não, poxa vida, muito legal. Eu agradeço vocês aí por terem mencionado isso, muito legal mesmo. Então vamos lá, credo monoteísta e depois a eleição de Israel. E eu gostaria de lidar com vocês com duas passagens. Eu vou só inverter a ordem aqui. Primeiro, Deuteronômio capítulo 7, verso 6. Diga, Jonas. Pô, acho que levaria um tempinho aí. Depois a gente pode mandar uma mensagem para ela. Os irmãos podem mandar um áudio para a Larissa sobre esse ponto, tá bom? Tanto meu pai ou o Ronaldo também mencionou esse aspecto. Tá bom, Larissa? Me perdoe. Só para a gente conseguir avançar aqui, tá bom? Então vamos lá. Credo monoteísta e eleição de Israel. Quem pode ler para mim Deuteronômio capítulo 7, versículo 6? Perfeito. Então, Deus elegeu Israel especificamente para que seja o seu povo próprio. Agora, Deuteronômio capítulo 4, verso 32 a 35, quem pode ler para mim? Profundíssimo isso. Por quê? O texto está deixando bem claro o seguinte, olha só, Deus separou Israel e deu revelações a ele que nenhum outro povo teve. Deu conhecimentos a ele sobre Deus e sua vontade que nenhum outro povo teve. E eu acho isso belíssimo e grandioso. Que grande privilégio tinha Israel. Mas é interessante a gente pensar no plano de Deus no Antigo Testamento, que existem duas faces para a questão. Deus separa Israel e só Israel tem essas revelações. A Israel pertence esses fatos. Mas Deus separa Israel também para que Israel seja bênção para as outras nações. A própria bênção de Abraão, que era abençoar as demais nações, estava contida aqui no propósito de Israel. Abençoar as demais nações. Elas conhecerem ao Deus de Israel através de Israel. Só que Israel não conseguiria chegar nesse ponto, não conseguiria ser bênção para as demais nações, luz para as nações, ser missionária para as demais nações,
a menos que ela cumprisse a lei adequadamente e preservasse o conhecimento adequado da lei. A menos que elas pudessem gravar no próprio coração e no entendimento delas o próprio Shema que nós mencionamos aqui, que é o credo. Sabe, Israel, se falhasse, não conseguiria ser bênção para as nações. E Israel fracassou, não conseguiu. Não conseguiu estender o conhecimento de Deus aos gentios, ok? Então, eu sei que é um povo exclusivo de Deus, mas é um povo que Deus intencionava que abençoasse os demais. O transporte bíblico, nesse caso, conforme a revelação progride e caminha, é o seguinte: Israel falhou nesse sentido. Cristo, como novo Israel, acertou nesse sentido. E atrai todos para si mesmo, todas as nações para si mesmo. E agora a igreja é enviada para poder atrair as nações a partir de Jesus Cristo. Entende esse caminho agora? É muito interessante isso. Porque antes, basicamente, era o seguinte: Israel, aonde estava, ia atrair as nações. Em Cristo, a igreja vai até as nações. Depois isso muda dessa forma, a partir do ministério de Jesus. Então, é significativo pensar nesses aspectos. Era uma nação eleita, mas com o objetivo de alcançar outras nações. Tá bom? Pergunta? E a conexão direta com Jesus falar que a gente é o sal da terra. Com certeza. Com certeza. Então, ali no Novo Testamento, a gente já foi salvo, eleito e sal para salgar. É isso aí. Muito bem colocado. Muito bem colocado. O conceito de pecado, eu vou pular essa parte para que a gente possa entrar em outras coisas que eu penso ser um pouco mais importantes, mas eu peço que vocês possam ler essas passagens que eu coloquei aqui, tá bom? Depois eu posso até colocar um lembrete no grupo. Ou melhor, vou pedir para que os irmãos que são tutores aqui, que é o Otávio, o Douglas e o Vitor também, que hoje não tá com a gente, que um de vocês possam colocar um lembrete depois, tá bom? Eu vou então para essa parte que é a relação de aliança. O livro de Deuteronômio é um livro pactual. Ele é um contrato, por assim dizer, entre muitas aspas, pactual. E aqui eu vou ler para a gente o slide para que a gente possa ter uma noção um pouco mais abrangente. A relação de aliança. Nesse caso, trata-se do tratado de suzerania que era praticado pelos povos antigos. Segundo o Dr. William Lazor, formas hititas e acadianas, tanto assírias quanto babilônias, se valiam desses tratados. O que eram esses tratados de suzerania? Basicamente, você tinha algum rei ou suzerano que dominava uma província, dominava um outro rei, e assim ele estabelecia um contrato, um pacto com essas províncias. E esse pacto era basicamente o seguinte: olha só, eu agora estou sobre você, mas vamos estabelecer um acordo, e nesse acordo aqui vai ter coisas boas ou coisas ruins, se você cumprir ou não o acordo, ok? Então já vi esse tipo de tratado de suzerania que era feito com esses suzeranos e os vassalos, nesse caso. Então, basicamente, o livro de Deuteronômio, Deus ele pega o empréstimo de como esses acordos eram feitos e aplica na relação dele com Israel. Claro que existem alguns tópicos assim de distinções nesse sentido, entende? Mas o formato de Deuteronômio e também de Êxodo capítulo 20 é justamente o formato estrutural do documento que era feito nesses acordos ou tratados de suzerania, onde era estabelecido um pacto e uma aliança. E aqui, eu peço que vocês vão até o grupo, que eu coloquei uma tabela para vocês observarem ali, tá bom? Tabelas de aula. Alguém achou aí? Tá tudo certo? Está escrito aí, os tratados e Deuteronômio. Acharam aí? O primeiro tópico aí. Quem puder mandar talvez para Larissa e para a Daniele, porque eu creio que elas não estão nesse grupo, elas são, acho, da outra turma. A Daniele é dessa turma, né? Mas a Larissa eu acho que é da outra turma e está acompanhando com a gente aqui hoje. Quem puder mandar para elas, que pode ajudá-la. Mandou? Valeu. Tratados e Deuteronômio. Vocês podem ver aí, preâmbulo, Deuteronômio capítulo 1, do verso 1 ao 5. Isso tinham nesses pactos. Todos esses elementos aqui tinham nesses pactos antigos. Prólogo histórico, que fala da relação desse suzerano com o seu vassalo. E aqui conta a história da redenção de Deus com Israel. As cláusulas, aí tem aqui, básicas e detalhadas, que são os termos do pacto. Olha só, você tem que viver assim, tem que cumprir essas coisas. As maldições e bênçãos e ratificação. O que seriam essas maldições e bênçãos? São as sanções. Se você caminhar de acordo com essas cláusulas, olha só, você vai prosperar muito, vai dar tudo certo. A nossa relação aqui entre rei e vassalo vai dar tudo bom, tudo de boa. Mas se vocês não cumprirem, olha só o que eu vou fazer com vocês. Vai ser terrível o que eu vou fazer com vocês. Acordos de sucessão
que é basicamente, aí, nesse caso, o Deuteronômio seria o estabelecimento de Josué após Moisés. Moisés não ia prosseguir. Invocação de testemunhas. Geralmente, esses suzeranos eles chamavam alguém para poder ser testemunha do pacto e da aliança aqui. Moisés vai invocar os céus e a terra. E, por último, preceitos de leitura pública. Então, Moisés vai dizer que deveriam fazer a leitura do pacto. E também, esses suzeranos também tinham esse tipo de proposta para os seus vassalos. Então, entende a condescendência divina aqui. Entendam isso. O que é condescendência? É você falar na linguagem de alguém para que ela possa entender. É você se adaptar ao tipo de comunicação que aquela pessoa entende. Então, é você pegar um doutor de faculdade que tem uma linguagem um pouco mais formal, ainda mais se for de letras, alguma coisa assim, e o cara começar a falar um montão de gírias com alguém que talvez entenda apenas dessa forma. Até mesmo que ele venha usar um português errado para poder alcançar aquela pessoa. Então, é basicamente isso. Deus está se valendo de um tratado que já existia. Ok? Essa informação que seria importante a gente ter aqui. Quando a gente vê uma estrutura um pouco maior de Deuteronômio, a gente pode ver isso presente aqui. Na segunda tabela que nós temos aqui, vocês conseguem observar? Eu não vou ler cada palavra dessa, porque é coisa beça aí. Mas estão vendo aí? Isso, introdução, primeiro discurso, aí depois tem alguns elementos, depois segundo discurso, mais uma série de elementos aí, as experiências da aliança, lei, cerimônia a ser instituída em Siquém, depois terceiro discurso. Isso é basicamente a estruturação de todo o Deuteronômio como esse tratado aqui de aliança, esse tratado de pacto. Então, é importante mencionar o seguinte: Deuteronômio são discursos de Moisés, mas ao mesmo tempo é um documento de aliança entre Deus e Israel. Um pouco mais para frente, a terceira tabela, a nossa última tabela aqui. O livro de Deuteronômio também é um quiasmo. Quem poderia me explicar quiasmo aqui? O pastor até falou as últimas semanas aí sobre essa expressão. Quem sabe o que é um quiasmo? Diga. Perfeito, eu acho que isso explica. Aí eu só completaria da seguinte maneira. O quiasmo é um paralelismo, onde a afirmação inicial e a última afirmação são um paralelo entre si. A afirmação segunda e a penúltima afirmação também são paralelos entre si. Pode ser de ou antagonismo ou de semelhança. E o centro do significado do texto está no meio do texto ali. Então, de certa forma um X ali, né? O centro do X ali que é a questão, que é o ponto. Ok? E aqui, nesse caso, o que é o centro? Qual é o núcleo do livro de Êxodo? Não é o final, a conclusão. Mas o núcleo de Êxodo é aquela parte que fala sobre as leis. É Moisés novamente mencionando os 10 mandamentos. É Moisés novamente mencionando os outros conjuntos de lei e estabelecendo aí diante do povo de Israel. São as cláusulas do pacto, os termos do pacto, que é o núcleo central aqui, como é que a gente pode ver. Do capítulo 12 ao capítulo 26. Esse é o núcleo da coisa, é o que Israel deveria gravar para si mesmo nesse caso. Tá bom? Tá claro esses aspectos? Nós vamos ir avançando um pouquinho mais aqui nesse caso. Tá bom? Então, quando perguntarem para vocês qual é o aspecto central de Deuteronômio, vocês falam capítulo 12 a 26. É o aspecto central de Deuteronômio. Vamos lá. Eu queria, então, já partir para o encerramento, que eu acho que já estourou o tempo, né, Otávio? 5 minutos? 3 minutos, né? Ok, já estouramos, então. Deixa eu só retornar aqui com o slide. É do capítulo 12 ao 26 de Deuteronômio, tá bom? Agora, eu quero caminhar com vocês para poder falar sobre Cristo em Deuteronômio. De que modo o livro de Deuteronômio fala sobre Jesus ou aponta lá na frente para Jesus Cristo? O primeiro modo é o seguinte: capítulo 17, do verso 14 ao 20 de Deuteronômio, é um capítulo que fala sobre como os reis de Israel devem ser quando chegar. Vocês lembram desse capítulo aí? Do verso 14 ao verso 20. Quem quiser abrir e ir folheando, observando o texto, eu só não vou ler aqui para a gente ganhar um pouco de tempo. Mas do verso 14 ao 20 fala o seguinte: olha só, o rei de Israel ele tem que fazer uma cópia da lei e tem que caminhar com ela. Ele tem que ler essa lei todo dia. O rei de Israel ele tem que ter esses predicados de caráter, ele tem que ser assim e assado. Entende? Então vai falar essas coisas. Nenhum rei de Israel do Antigo Testamento, inclusive Davi, cumpriu com isso aqui. Jesus é o único rei ideal, de acordo com Deuteronômio. É a primeira coisa que a gente percebe. Ele foi o rei comprometido com a lei integralmente. Ele foi o rei que cumpriu perfeitamente os requerimentos de Deuteronômio. Nenhum outro rei conseguiu fazer isso. E por nenhum outro rei conseguir fazer isso, levou o seu povo a fracassar.
Mas Jesus não. Jesus, por ser um rei que consegue cumprir com isso, ele leva o seu povo para a vitória. Deuteronômio capítulo 18, verso 18, aí eu peço que os irmãos possam abrir comigo, que é um trecho um pouco mais breve, vai nos dizer o seguinte: farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Deuteronômio capítulo 18, verso 18. Agora, faça um paralelo com capítulo 4, versículo 34 de Deuteronômio, no finalzinho, versículo 10. E olha o que é dito aqui. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, como quem o Senhor tratava face a face. Interessante isso, né? Capítulo 34, verso 10. Então você tem inicialmente a seguinte declaração: olha só, eu vou levantar um profeta igual a você, Moisés. E o final do livro falando o seguinte: não teve mais profeta igual Moisés. Agora, por qual razão? Deuteronômio não quer dar uma resposta definitiva aqui, ele quer levantar uma pergunta. Quem é esse profeta semelhante a Moisés? E a resposta é muito óbvia: é Cristo. Cristo é esse profeta igual a Moisés. E, na verdade, pelo que Hebreus vai falar, ele é superior a Moisés, como o capítulo 3 de Hebreus vai dizer. Ele é um profeta superior, um mediador superior a Moisés, com superiores promessas. Entende? Então, Cristo é esse profeta. De tal modo que na transfiguração, quando aparece Moisés e Elias, a voz ressoa da seguinte maneira: esse é meu filho amado, ouçam a ele, é o profeta para ser ouvido, ele, o meu filho. Então, na história bíblica, por vezes nós vamos deparar com o seguinte aspecto: determinados vácuos ou buracos, ou coisas que não se respondem, mas quando chega Jesus, tudo é respondido e tudo é clarificado em termos definitivos. Ele é o rei que Deuteronômio profetizou, ou ensinou que deveria ser. Ele é o profeta profetizado aqui no texto de Deuteronômio. Eu vou terminar aqui a nossa aula, e antes de podermos orar, eu acho que em tempo hábil aqui, né, eu acho que eu fechei 1 hora certinho, eu gostaria de perguntar aos irmãos se existe alguma pergunta, alguma colocação, algo que vocês gostariam de mencionar. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se, no caso, eles tinham perspectiva futura de haver esse profeta? Tinham sim, eles tinham essa esperança, sim. Sim, exatamente. Exato. E o interessante é que nenhum profeta do Antigo Testamento teve a estatura de Moisés. Entendeu? Alguns judeus duvidaram se seria João Batista, mas não era o caso. Entendeu? Cristo era esse homem, era esse profeta. Mais alguém? Isso, exatamente. Mais alguém? Pergunta, colocação, menção, contribuição? Entendi. Olha, eu acredito que não por o seguinte aspecto. Eu acho que Jesus aí está colocando... Não, na verdade sim, eu acho que sim. Em algum nível sim. Porque... acho que é basicamente o seguinte: Deuteronômio levanta a seguinte pergunta: quem é esse profeta? Jesus aparece cumprindo: eu sou esse profeta, entendeu? Jesus, ele tanto cumpre aspectos de tipologia, ou seja, tipos que aparecem no Antigo Testamento, quanto de narrativas também, né, de eventos históricos que sucederiam e não aconteceram no Antigo Testamento, acontece apenas em Cristo. Mais alguém? Com certeza. Contribui bastante para essa interpretação, sem dúvida. Mais alguém? Amém, cara. Que bom, glória a Deus por isso. Mais alguém? Então vamos orar, estamos esgotando o tempo já. Bom, espero que tenha te ajudado, mas antes de a gente orar, tá bom? Ou chorar também, se Deus alcançou teu coração aí, quem sabe. Pois é, cara, eu tô até pensando nisso aqui, eu dei uma corrida aqui com algumas coisas, porque eu achei que não ia dar, não. Tanto que eu pulei um tópico, vocês viram. Esse livro aqui é muito bom, é grosso, ó, grande pra caramba, assim, ou seja, tem conteúdo ABS, Introdução ao Antigo Testamento, do William Lazor, e os outros dois autores aqui, que é um pouco mais difícil de mencionar o nome deles. Vocês podem dar uma olhada depois, eu vou deixá-los aqui. Tem esse laranja aqui também, que é do Tremper Longman, sobre o Antigo Testamento, é sensacional. Eu diria que ele é até um pouco mais, digamos assim, profundo em algumas coisas do que esse aqui traz, mas esse aqui é mais abrangente em algum nível, tá bom? Muito bom esses dois livros. E esse aqui é mais introdutório, um panorama bem diretão sobre o livro, mas ajuda muito, porque ele é objetivo e claro. Como ler a Bíblia livro por livro, do Gordon Fee e Douglas Stuart. Livros muito bons e podem ajudá-los bastante. Tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós
agradecemos ao Senhor pela graça de poder estudar a sua palavra santa, Senhor. Pai, nos ajude a entender Deuteronômio. Nos ajude, Senhor, a amar a Ti sobre todas as coisas. Que isso que é dito aqui sobre escutar com atenção de que o Senhor é o nosso único Deus, que isso pese em nosso entendimento, em nosso coração hoje e faça uma revolução em nossas vidas, Senhor. Será que nós temos amado a Ti, Senhor, como nosso único Deus? Transforma-nos, Senhor, para que essa confissão seja uma verdade em nossa existência. Pai, pedimos ao Senhor para que Deuteronômio, a leitura dele, possa ter uma renovação na nossa visão sobre o Antigo Testamento. De maneira a fazer a gente ter uma interpretação adequada, mas também de maneira a fazer, Senhor, com que nós tenhamos empolgação para estudar. Que Teu Espírito Santo nos ajude nesse sentido. Assim nós oramos ao Senhor com gratidão no coração, Senhor. Amém. Amém. Então é isso, queridos. Só esperar aí a galera voltar agora.